pode ter no máximo 7 esferas. A primeira esfera é chamada K, depois L, depois M, N, N, O, P e Q, a última esfera. Cada uma dessas esferas tem um número máximo de elétrons. Daí, o átomo, que é um átomo pesado, por exemplo, do tipo urânio, que tem muitos elétrons girando em volta do núcleo, ele só pode possuir no máximo 2 elétrons na primeira camada, depois 8 elétrons, 18, 32 e assim por diante, até chegar na última camada, que só pode ter 2 elétrons no máximo. Portanto, você já sabe, o sistema em miniatura do átomo é semelhante ao sistema solar, nosso grande sistema solar. Ele possui um núcleo no centro do átomo, no seu centro. Esse núcleo contém prótons e nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons, como o nome já diz, são neutros, eletricamente nêutrons. Eles não têm carga elétrica nenhuma. E os elétrons que vivem girando em torno do núcleo do átomo têm carga elétrica negativa, como falamos já anteriormente. Aqui eu mostro uma figura que ilustra a forma de como poderia ser o átomo, ou como os cientistas dizem que é o átomo. Então, o núcleo, você está vendo aqui no interior do átomo, no centro. Esse núcleo contém prótons e nêutrons, representado por pequenas esferas que estão lá dentro. Em volta do núcleo, as órbitas, ou as esferas, por onde passam os elétrons, por onde os elétrons caminham em volta do núcleo. Então, essas são as órbitas onde os elétrons estão rodeando o núcleo. Aqui, deste outro lado, você vê uma outra figura, mais ou menos semelhante, que representa o átomo mais de perto. Então, você pode observar o núcleo do átomo lá no interior do átomo, no centro do átomo, e depois o que nós vemos aqui? O que existe dentro do átomo. Então, as pequenas esferas que representam os nêutrons e os prótons. Em volta do núcleo, como se fossem cascas, em volta de uma fruta, circundando o núcleo da fruta, são as esferas por onde os elétrons caminham, por onde os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Aqui você vê 4 tipos de átomos, 4 espécies, ou seja, de 4 materiais diferentes. Este é um átomo de cobre, este é um átomo de alumínio, aqui é um átomo de semicondutor chamado germânio, e aqui um átomo de fósforo, que é um material isolante. Estes átomos estão sendo mostrados de uma forma esquemática, que fica mais fácil para descrever. Observe o átomo do cobre, ele possui 29 prótons, marcado aqui, 29 prótons. Ele possui 34 nêutrons, que não importa para nós, porque o que importa para nós em eletrônica é somente prótons e elétrons, porque possuem carga elétrica. Os nêutrons nunca importam para nós. Daí, este átomo de cobre, ele possui 29 prótons e 29 elétrons. O átomo do alumínio possui
13 prótons e 13 elétrons. Esses dois materiais, tanto o cobre como o alumínio, são bons condutores. Por que eles são bons condutores? Porque, observe, o cobre possui um elétron na última camada. A última camada sempre se chama camada de valência. E um átomo que possui um número menor do que 4 na última camada, ele é um bom condutor sempre. Quando ele possui um número de 4 elétrons na camada de valência, ele se torna semicondutor, ele é um semicondutor. Então, observe, o germânio possui 1, 2, 3 e 4 elétrons na última camada, a camada de valência. Ele é semicondutor. O alumínio também é um material bom condutor. Observe, ele possui 3 elétrons na última camada. Enquanto que o fósforo, que é um isolante, é um material não condutor, possui um número maior do que 4 elétrons na camada de valência. Ele possui 5 elétrons na camada de valência. Daí ele já se torna isolante. Daí, qualquer átomo que possui um número maior do que 4 e sempre menor do que 8, porque o máximo é 8 na última camada. Quando ele possui um número maior do que 4, ele é não condutor, como no caso do fósforo. Os materiais plásticos são sempre não condutores. A borracha, a madeira é material não condutor também. Os bons condutores sempre possuem um número pequeno de elétrons, sempre menos que 4. Quando ele possui 1, por exemplo, como o cobre, ele se torna um bom condutor. Por quê? Porque esse elétron de valência fica livre muito facilmente. Ele se torna livre facilmente. Daí, esse material pode ser um bom condutor para a corrente elétrica, porque os elétrons se locomovem com muita facilidade. O alumínio também, ele tem apenas 3 elétrons na última camada e ele é um bom condutor de eletricidade também. O que é importante você guardar na memória é que todo e qualquer átomo, não importa se ele é condutor, não condutor, semicondutor, ele sempre nasce, ele sempre é naturalmente neutro. O que quer dizer isso? Ele sempre possui o mesmo número de prótons que elétrons. Observe este átomo aqui do cobre, ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Observe o átomo do alumínio, ele possui naturalmente 13 elétrons e 13 prótons lá no centro. Daí, o número de cargas positivas e negativas sendo iguais, torna o átomo neutro. O semicondutor, da mesma maneira, observe o semicondutor germânio, ele possui 32 prótons e 32 elétrons. Observe o fósforo, também naturalmente, ele possui 15 prótons e 15 elétrons. O que é mais importante ainda você guardar, além do átomo ser neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, ele pode se tornar carregado. Todo átomo pode se tornar carregado. Como? Tirando elétrons do átomo. Quando tiramos elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Daí ele se torna positivo, ele fica carregado positivamente. Quando acrescentamos elétrons de alguma maneira, ou jogamos elétrons para cima do átomo de modo que ele fique com mais elétrons do que prótons, ele se torna um átomo carregado negativamente.